O colapso dos valores e a ascensão das políticas de gênero. Imagine um mundo onde os pilares que sustentaram as grandes civilizações ao longo da história estão sendo sistematicamente desmantelados. Visualize uma sociedade que perdeu o rumo, trocando a verdade imutável por ideologias voláteis que mudam como o vento. Este é o cenário que estamos vivenciando hoje, e é um tema extremamente urgente e relevante: a deterioração da sociedade ocidental devido às suas políticas de gênero. Antes de mergulharmos nesse assunto crucial, se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever agora. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo, porque o conteúdo de hoje vai transformar sua forma de enxergar as questões que estão abalando nossa sociedade. A fundação da sociedade ocidental. A sociedade ocidental tem sido construída por séculos sobre bases sólidas como a família, a fé cristã e os valores universais de dignidade, justiça e liberdade. Esses princípios foram o alicerce de nações prósperas e estáveis. No entanto, vivemos em uma época de grandes transformações, e nem todas elas têm sido para o bem. Uma das mudanças mais drásticas e alarmantes diz respeito às políticas de gênero e suas consequências. O colapso dos valores. Primeiramente, precisamos entender que a confusão de gênero não é apenas uma questão cultural ou política, mas uma questão espiritual. Existem apenas dois sexos, masculino e feminino, e ambos são igualmente importantes e complementares. No entanto, o que vemos hoje é uma tentativa deliberada de apagar essa verdade e substituí-la por uma ideologia que nega a realidade biológica. Ascensão das políticas de gênero. Nos últimos anos, assistimos à ascensão de políticas que promovem a ideia de que o gênero é uma construção social e não uma realidade biológica. Termos como identidade de gênero e fluidez de gênero se tornaram comuns, e muitas nações ocidentais estão implementando leis que forçam a aceitação dessas ideologias, muitas vezes contra a vontade das pessoas. Por exemplo, em alguns países, escolas têm ensinado crianças, desde a mais tenra idade, que elas podem escolher o seu gênero. Isso não é apenas uma afronta à verdade, mas também uma tentativa de confundir e moldar as próximas gerações de acordo com uma agenda que está em oposição direta à família tradicional. Impactos na família e na sociedade. A família, como instituição, tem sido profundamente afetada por essas mudanças. Quando os papéis de homem e mulher são diluídos, a estrutura familiar começa a ruir. E quando a família se desintegra, toda a sociedade sofre. Essas políticas têm levado a um aumento da confusão, especialmente entre os jovens. Muitos adolescentes estão enfrentando crises de identidade como nunca antes, porque estão sendo ensinados que não há verdades absolutas sobre quem eles são. A agenda global e a resistência. Há uma agenda global por trás dessas mudanças. Instituições internacionais, empresas poderosas e até mesmo governos têm promovido ativamente essas ideologias. Estamos vendo exatamente isso acontecer diante de nossos olhos. Mas como cristãos, não podemos nos calar. Precisamos analisar como as políticas de gênero estão impactando diretamente a educação e a cultura, moldando o pensamento das próximas gerações. Essa é uma batalha pela mente e pelo coração das pessoas, especialmente dos nossos jovens. A educação como campo de batalha. Um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade é a educação. Por isso, não é surpresa que as políticas de gênero tenham focado tanto nas escolas. Em muitos países ocidentais, currículos escolares foram reformulados para incluir conteúdos que ensinam crianças sobre identidade de gênero, sexualidade e outras ideologias que contradizem os princípios bíblicos. Crianças são expostas a essas ideias em idades cada vez mais precoces, muitas vezes sem o consentimento dos pais. Já ouviu falar de programas como a ideologia de gênero sendo ensinada a alunos do ensino fundamental? Isso não é uma teoria da conspiração, é uma realidade documentada em várias nações. Mas quando esse ensino é substituído por doutrinas que promovem confusão e rejeitam os princípios da família tradicional, as consequências são devastadoras. Vemos jovens crescendo sem uma identidade sólida
emocionalmente fragilizados e espiritualmente distantes da verdade. A marginalização dos valores nas escolas. Muitas escolas passaram a marginalizar os alunos e professores que defendem os valores da família tradicional. Casos de perseguição e censura têm se tornado comuns. Professores perdem seus empregos por se recusarem a usar pronomes que contradizem a biologia. Estudantes são repreendidos por expressar suas crenças em sala de aula. A educação não é o único campo onde essa batalha está sendo travada. A cultura woke, através de filmes, séries, músicas e redes sociais, tem desempenhado um papel crucial na normalização dessas ideologias. Grandes produções de Hollywood, por exemplo, frequentemente incluem personagens ou narrativas que promovem a fluidez de gênero e outros conceitos alinhados a essa agenda. Isso não é apenas entretenimento, é uma estratégia de doutrinação em massa. Jovens e crianças são bombardeados diariamente com mensagens que afirmam que tudo é relativo, que não há verdades absolutas e que a Bíblia é ultrapassada. A confusão como arma. Um dos efeitos mais devastadores dessa influência cultural é a confusão. Essa estratégia continua ativa nos dias de hoje. Quando uma sociedade é levada a rejeitar a família tradicional, ela se torna vulnerável às mentiras do inimigo. Essa confusão afeta a identidade das pessoas, a forma como elas se relacionam umas com as outras. No centro dessa batalha está a rejeição da ideia de que existe uma verdade absoluta. Quando uma sociedade é levada a rejeitar a família tradicional, ela se torna vulnerável às mentiras do inimigo. Essa confusão afeta a identidade das pessoas, a forma como elas se relacionam umas com as outras. No centro dessa batalha está a rejeição da ideia de que existe uma verdade absoluta. Muitos têm adotado a mentalidade de que cada um pode criar sua própria verdade. Mas isso vai contra os ensinamentos bíblicos. Ao rejeitar essa verdade, a sociedade ocidental está abrindo caminho para o caos moral e espiritual. E isso é exatamente o que estamos vendo. Famílias desestruturadas, aumento da ansiedade e depressão entre os jovens, e uma sociedade cada vez mais dividida e confusa. O que podemos fazer? Não podemos nos conformar com o que está acontecendo. Precisamos educar nossos filhos e, acima de tudo, viver de forma que reflita os valores da família tradicional. Precisamos mostrar ao mundo que a luz brilha mais forte nas trevas. Quando uma sociedade decide ignorar uma família tradicional, ela abre as portas para a corrupção moral e espiritual. O que estamos vendo hoje é exatamente isso. Uma geração que se afastou da moralidade e, como consequência, está caminhando para o abismo. A normalização do pecado. Uma das marcas mais claras dos tempos em que vivemos é a normalização do pecado. O que antes era reconhecido como errado, hoje é celebrado e incentivado. A ideologia de gênero é apenas uma parte desse quadro maior. Estamos vivendo em uma época onde os valores bíblicos estão sendo sistematicamente desmontados. E o resultado é uma sociedade cada vez mais perdida, onde tudo é permitido e nada é sagrado. As consequências morais. As consequências morais dessa rejeição são visíveis em vários aspectos da sociedade. Confusão de papéis e identidades. Quando os papéis de homem e mulher são desestruturados, as pessoas começam a perder a noção. Isso afeta não apenas os relacionamentos, mas também a forma como cada indivíduo se enxerga. Muitos vivem em um estado constante de confusão e insatisfação sem um propósito verdadeiro. Aumento de doenças emocionais. O abandono dos princípios tradicionais tem levado a um aumento de problemas como ansiedade, depressão e suicídio, especialmente entre os jovens. Uma pesquisa recente em países que adotaram fortemente essas ideologias mostra que, mesmo com toda a liberdade proclamada, as pessoas estão mais infelizes do que nunca. A destruição da família. Como já mencionado, a família é o alicerce da sociedade. Quando os valores que sustentam a família são destruídos, as consequências afetam toda a sociedade. Divórcios, relacionamento, descartáveis e a ausência de pais ou mães nas vidas das crianças têm se tornado cada vez mais comuns. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Essas palavras são um alerta poderoso para os nossos dias. Muitos acreditam que estão lutando por direitos,
ou liberdade, mas na verdade estão trilhando um caminho que leva à destruição. Como restaurar a sociedade? Depois de compreendermos o que está acontecendo em nossa sociedade e os impactos devastadores dessas políticas de gênero, precisamos falar sobre como podemos restaurar os princípios. Não basta não reconhecer o problema, é hora de agir. Devemos ser intencionais em ensinar às próximas gerações o que é verdadeiro, honesto e puro, para que elas tenham uma base sólida e não sejam levadas pelos ventos das falsas ideologias. Outro passo crucial é orarmos por um despertamento espiritual em nossa nação. Quando estudamos a história, vemos que grandes avivamentos sempre começaram com oração fervorosa e perseverante. É tempo de dobrarmos os joelhos e clamarmos a Deus para que Ele traga um avivamento que restaure a sociedade aos seus princípios. Não se envergonhe de viver segundo os valores cristãos, mesmo quando isso for contra a maré. Embora devamos nos posicionar contra o pecado, devemos fazer isso em amor. Participe ativamente de iniciativas que promovam valores cristãos em sua comunidade. Envolva-se em projetos sociais e esteja atento às questões políticas que afetam a liberdade religiosa. Não desista de lutar pela verdade, pela família e pelos valores morais. Um chamado à ação. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Família Tradicional. Não se esqueça de se inscrever, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. E, se quiser continuar aprendendo, assista aos 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles também vão abençoar a sua vida. Te vejo no próximo vídeo.